Agora há pouco foi divulgada uma pesquisa da Datafolha. A avaliação positiva do governo Lula caiu 11 pontos percentuais. É a pior avaliação dos 3 mandatos do presidente Lula. Nunca antes na história, para usar uma frase dele, destes mandatos, um presidente foi tão mal avaliado nos 3 mandatos do presidente Lula. Ele nunca foi tão mal avaliado na história. Caiu de 35%, a avaliação positiva caiu de 35% para 24% em 2 meses, segundo o Datafolha. O atual patamar de ótimo ou bom, no início dessa segunda metade do 3º mandato, é inédito para o petista no primeiro, no segundo e nestes 2 primeiros anos do 3º mandato. Assim como a avaliação negativa subiu em 2 meses de 34% para 41%. Já o percentual da população que considera a gestão regular, estável, de 29% para 32%. Esse movimento de queda da percepção positiva do governo Lula foi puxado pelos segmentos que formam a base eleitoral do presidente, em especial a população com renda de até 2 salários, ou seja, onde houve esse movimento que gerou a pior avaliação do governo Lula em 2 mandatos e meio. Num perfil de brasileiro e brasileira que sempre deu suporte ao candidato e depois presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, a maior queda na avaliação positiva do presidente Lula aconteceu na fatia de brasileiros com renda de até 2 salários mínimos. A mudança ocorre, segundo matéria do jornal O Globo, após a crise envolvendo a informação sobre suposta taxação de transações superiores a 5 mil pelo Pix, que não era verdade. A portaria que não previa a criação de nenhuma taxa foi revogada pela Receita Federal, mas houve desinformação, isso virou debate em rede social. E um outro tema que pressiona muito o governo, e o presidente está preocupado com isso, ele tem falado nisso cotidianamente, a inflação no preço dos alimentos, que atinge em cheio todos os brasileiros, mas especialmente essa camada da população que tem o dinheiro contadinho ali para atravessar o mês. No segmento com menor renda, mais afetado pela alta nos preços, a avaliação de que a gestão é ótima ou boa, olha isso, Simone, olha isso, Sabrina, caiu de 44% para 29%. Isso na faixa com na faixa de até alta. 2 salários mínimos. 2 salários mínimos. 2 salários mínimos. Ou seja, é a pessoa que abre a geladeira e não encontra comida. É essa pessoa que começa a desacreditar nas promessas do presidente Lula. Entre os eleitores do Nordeste, o mesmo índice, ou seja, de quem avaliava a gestão como boa ou ótima, caiu de 49% para 33%. Então, se você somar essas duas coisas aqui, 2 salários mínimos, 44% para 29%, no Nordeste, 49% para 33%, está explicada a queda aqui, né? É uma queda vertiginosa. Outra redução expressiva ocorreu entre os eleitores que votaram no Lula no segundo turno. Ou seja, a gente não está falando aqui de bolsonarista, né? Ou de quem antecipadamente rejeita o Lula. Tem gente que sempre votou no Lula e teve gente que aceitou ou quis votar no Lula porque não queria que o Bolsonaro vencesse a eleição. A avaliação de que o governo é ótimo ou bom caiu 20 pontos percentuais entre quem votou no Lula no dia 30 de outubro de 2022. Chegou a 46%, era de 66%. Já a percepção negativa dobrou de 7% para 13%. Tá tudo ruim. Tá tudo muito ruim. Né? Foram 2.007 eleitores ouvidos nos dias 10 e 11 de fevereiro. É uma pesquisa coerente com aquela outra pesquisa Quest divulgada agora no mês de janeiro, né? No finzinho do mês de janeiro. Ou seja, os movimentos são coincidentes, coerentes e muito claros, né? Já pensou como é que vai ser a noite lá no Palácio da Alvorada hoje? Se houver noite, né? Se houver noite. Vai receber um alerta da Folha, na verdade. E vai dizer embaixo, é verdade, simplesmente. É verdade. Eu acho que isso retrata, assim, 2 grandes problemas que a gente tem hoje no país. Se a gente pegar esse extrato da população, é a população mais penalizada pela inflação. Porque quem ganha mais, ainda que perceba que o dinheiro perdeu poder de compra, mas ele deixa de comprar uma marca tal ou uma comida supérflua e não vai morrer de fome, porque ele vai comprar outra coisa.
essa faixa da população, não. Se o arroz sobe a um determinado patamar, ele deixa de comprar o arroz. Ele perde o dinheiro para reabastecer o botijão de gás. Ele não come carne, gente. Virou artigo de luxo, né? Não tem dinheiro para o café, que aumentou muito. Exato, o café é caríssimo. Então, essa faixa da população que é atingida pela inflação, ela não tem como sustentar um governo que permitiu essa queda no poder de compra. Ainda que não seja efetivamente culpa do governo. O governo vai elencar uma lista de razões, né? Questões climáticas, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, tem uma série de coisas, né? Que também não seja um problema permanente, ele é sazonal. É sazonal. Agora, a pesquisa não pega ali a faixa de população com maior renda, mas que enfrenta um outro problema gravíssimo, que eu também acho que afeta de alguma forma a popularidade do governo, que é a questão da segurança pública. Porque quem hoje tem mais condição financeira anda com medo nas ruas. É um caso atrás do outro de violência que faz com que a confiança geral comece a ser minada. Né? E Simone, você sabe bem que na hora que acontece uma tragédia, a gente já vai falar sobre isso. Falar de outra, né? Ninguém quer saber se é da prefeitura, se é do governo governador. do estado. Não. Cadê as autoridades, entendeu? Sim. É sobre isso. E é óbvio que você pensa também de forma federativa, né? Porque cadê quem não falou que ia colocar o país no prumo? Então, realmente isso pesa. Bom, eu acho que o governo já tinha antevisto essa situação, porque houve uma troca, né, na tentativa de comunicar do governo, né? Houve uma troca de cargos, né? Teve troca de ministro, Sim. Quer dizer, eles já estavam antevendo isso, mas até agora, efetivamente, que mudança a gente viu na comunicação do governo? Porque essa semana o presidente Lula está afiadíssimo, né? Afiadíssimo. Pro lado negativo. Pois é, porque o que ele vem falando acaba que vem causando muito desconforto. Polêmica. Essa questão ambiental no norte do país, exploração de petróleo. Quer dizer, isso não chega a abalar a confiança de quem está sofrendo o problema da inflação, mas afeta a percepção do restante da sociedade, inclusive de quem votou nele. Então, assim, acho que ele está numa enrascada. Acho que vale colocar que tem muitos pontos positivos do governo. O PIB acima de 3%, pleno emprego, a gente tem a renda aumentando e tem problemas reais, a inflação dos alimentos, assim como a questão da segurança pública, que o governo tenta, inclusive, pegar a parte... solucionar junto aos estados que são bastante resistentes. Mas a questão você falou sobre a comunicação e é justamente o que isso tem sido... toda semana a gente fala que a comunicação do governo é o ponto sensível e que se isso realmente não tiver uma virada, a oposição ao governo Lula vai varrer toda a esquerda em 2026. E aí, eu me lembrei de um professor do Mackenzie, que ele, falando sobre fake news, ele tem um livro falando sobre fake news, que ele fala sobre a questão da narrativa do encantamento. A direita conseguiu encantar, com base em fake news ou não, encantar a população, falando coisas que as pessoas querem ouvir, elas se identificam. E a esquerda não tem conseguido isso. O João Campos é a única pessoa que tem aparecido como uma exceção. Do Recife, né? Exato. Como uma exceção nessa história de como eu me comunico e como eu faço a minha mensagem e os meus feitos chegarem a quem precisa reconhecer. O Lula já falou, a gente tem feito, e brigou com os ministros até publicamente, porque isso, a gente tem que saber falar, tem que saber comunicar. A questão falta, talvez, eu achei bem oportuno, eu queria colocar o nome desse professor, porque ele tem um livro que fala sobre isso, chama Políticas do Encanto, o nome dele é Paolo De Muro, e acho que faz muito sentido, né? Falta um encanto, falta saber
desviar tanta raiva e frustração e pouca possibilidade dessa população, inclusive, que sempre votou no Lula e foi base de apoio, saber canalizar tudo isso de uma forma positiva. E a direita está fazendo isso lindamente. Sabe o que eu acho também? Que falta perceber que a vida mudou, o mundo é outro. Não dá para pensar em governar em 2025 do jeito que se governava e se comunicava lá no primeiro mandato, no segundo mandato. A vida é outra, as aspirações são outras, os problemas também são outros. Então, acho que talvez esteja faltando para o governo um pouco saber expressar e ressaltar o que está bom e consertar o que está errado. Porque tem coisas que não podem ser mais como eram antigamente. No timing, né? O timing mudou também. Eu acho esse um problema fundamental que transcende qualquer boa comunicação, que é ter o que comunicar. Né? Porque, de fato, é evidente que há aspectos positivos no governo, a Sabrina listou aqui, o crescimento acima do esperado, de 3%, o pleno emprego, mas as pessoas estão indo ao supermercado e mesmo empregadas não conseguem mais comprar o que elas compravam. Exato. Aliás, isso acontece de maneira enlouquecida, né? Uhum. A gente noticiou mais de uma vez aqui essa semana que o café subiu 50%. Não, absurdo. Estão vendendo agora um negócio... Começa a parecer brincadeira, né? O portal G1 e o jornal o Globo fizeram matéria essa semana de um preparado de café. Nós fizemos também lá no SBT. Sabor café. Sabor café. Não é café. É o fake. Café. É o fake café. É toco de madeira, é palha, é pedra e é um resto de pó. É o fim lá, do caminho. Então, exatamente. É o fim do caminho. Muito bem lembrado. Né? Então, isso gera insatisfação. Aí as pessoas perguntam, bom, mas cadê a picanha? Né? Cadê a cerveja? É claro que fica essa coisa da picanha e da cerveja, porque o presidente falou muito nisso, né? Mas isso é poder de compra, né? Onde é que está a minha possibilidade de consumir mais? Onde é que está a minha possibilidade de viver um pouco melhor? Dizem por aí que a economia está crescendo, que há pleno emprego, mas eu... Não sinto, né? O meu mês só dura mais, cada vez o meu mês dura mais na comparação com o meu salário. As pessoas não sentem isso. E tem também outro aspecto que eu acho fundamental, que é esse mal-estar crescente com a insegurança, porque isso afeta desde as pessoas mais simples, que estão no ponto de ônibus às 4h30 da manhã, arrastão, levam embora celular de todo mundo, até as pessoas que têm mais dinheiro e se veem ali confrontadas com quadrilha. O governo não tem... Me parece um governo cansado. Você tem essa sensação. É minha casa. Não que não sejam programas importantes, claro que são, mas são as soluções para 2004. Né? É o Minha Casa Minha Vida revigorado, é o Farmácia Popular agora oferecendo mais remédio. Tudo isso é importante, claro que é importante, entendeu? Mas tem outros desafios. E outra coisa. O ministro Lewandowski, por exemplo, né? Assim, cadê, né? E aí, né? Assim, né? É uma área em que você precisa de energia, de ideia, de proposta, né? E não deu aqui, tentamos ali. E assim, é claro que segurança pública é um tema muito mais local. Quer dizer, num primeiro momento a gente pode aceitar esse discurso, né? De que é um tema estadual, que os estados têm que administrar essa questão porque é competência das polícias. Mas as polícias dentro dos estados, elas dependem também de circunstâncias que só podem ser sanadas pelo governo federal. Né? Questão de entrada de armamento, entrada de drogas, que a gente sabe que isso tudo movimenta, tá tudo interligado. Então, eu acho que as pessoas realmente estão necessitando perceber que alguém está fazendo algo pela segurança, porque quem deixa um filho ir para a escola sozinho, pegar um ônibus, ou o marido vai voltar do trabalho tarde, a mulher vai ter que sair cedo para trabalhar. Gente, ninguém sai com tranquilidade hoje, infelizmente. Isso não é só uma realidade em São Paulo, que está numa situação sufocante, né, na questão da segurança. Aí é o ponto de vista mais da cidadã do que de qualquer outra coisa. Mas o governo federal acho que está faltando dar uma resposta nesse sentido também. E uma resposta de que a gente vai ganhar esse jogo, porque todos os dias a gente tem a sensação, e aí eu também falo pessoalmente, a gente está perdendo esse jogo, mas de lavada. E assim, o que a gente faz? As respostas institucionais, elas não nos confortam.
podem seguir o protocolo, mas elas não nos acalmam. A gente continua com medo. E acho que tem uma conjectura que também é bem diferente. As pessoas não têm hoje a paciência que elas tinham em 2004. Por quê? Porque quando o presidente Lula foi eleito a primeira vez, existia uma euforia. Euforia, porque era um ex-metalúrgico, era o cara que durante não sei quantas eleições tentou e não conseguiu, existia uma euforia. Agora, não, porque esse governo já começou num país dividido, né? Ali a vantagem do presidente Lula sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro era muito pequena. É muito pequena. Então, não existe mais aquela disposição para esperar. Então, acho que o governo urgentemente precisa tomar algumas medidas. Porque quando ele faz críticas, porque nos últimos 20 anos, porque não, assim, você é obrigado a lembrar que o PT administrou o país por 16 anos, né? Não é pouca coisa. Então, é difícil continuar culpando sempre o passado. Ninguém imagina que um país com 500 anos de problema vai solucionar todos eles em 20 anos, né? Mas pelo menos um encaminhamento para algumas dessas coisas, não é? E nesse mandato aqui do presidente Lula, de fato, a impressão que me dá, e é só uma percepção, cada um tem a sua, mas pelo jeito muita gente tem, é de um mandato cansado, né? De um mandato sem novidade, de um mandato... É claro, as circunstâncias são outras, por exemplo, ele nunca se deparou com um Congresso Nacional tão arisco quanto esse, não é? Com um Congresso Nacional que avança tanto sobre o orçamento público, ele nunca lidou com uma oposição tão bem posicionada quanto a que existe hoje, né? Não dá nem para comparar o que é o bolsonarismo hoje com o que eram os tucanos lá em 2003, até 2005. o modus operandi. É tudo diferente, é tudo muito diferente, né? Então acho que até isso, não sei se deu um choque, um banho de realidade no presidente da República, né? Falou, as coisas são completamente diferentes. E ele não soube reagir a isso até agora, né? Quem sou eu aqui para, enfim, né? O Lula disputou 200 eleições, ganhou 3 vezes a presidência da República, a última delas ganhou de um cara absolutamente popular, presidente da República, que era o Bolsonaro. Ele tinha saído da cadeia, quer dizer, não sou eu que vou dar lição para ele aqui, né? Mas que há uma percepção de um certo cansaço, né? Uma falta de atualização, né? E é uma pena, porque não é só nesse governo agora, nessa gestão, que a gente pode ainda encontrar pontos positivos. É que o legado, de qualquer forma, do presidente Lula, ele é grande. Questão de avanços na educação, projetos para melhorar em diversas circunstâncias o país, isso é inegável durante todas as gestões dele. Mas você tem razão, Colombo. Existe um aparente cansaço, uma certa inércia para resolver diante da crise. Existe um problema, ele é fato. Não adianta dizer, está tudo certo. Se tivesse tudo certo, a popularidade dele não estaria tão ruim. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.